Nesse vídeo a gente vai falar sobre como que se declara doações recebidas no imposto de renda. Eu vou te falar em detalhes como que funciona a forma de tributação, quando que tem que pagar ITCMD, que é um outro imposto incidente sobre doações e heranças, se precisa ou não fazer carnê-leão, como que declara a doação quando ela é em bens, ou por exemplo um automóvel, um imóvel, etc. Como que você faz lá no programa do IR na prática. Eu vou abrir aqui na tela do meu computador o programa e te mostrar o passo a passo do que você tem que fazer em cada uma das principais situações. A gente vai falar sobre alguns casos especiais, como por exemplo a doação de pais para filhos ou crowdfunding, que é a famosa vaquinha. Vamos falar sobre como regularizar a sua situação, caso você tenha percebido que está com uma declaração equivocada enviada, o que é que você precisa fazer e muito mais. E a única coisa que a gente pede é que você já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque esse conteúdo aqui vale ouro, beleza? Bora lá! Bom, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Gadelha, eu sou advogado tributarista e fundador do IRBot, uma plataforma online que descomplica a sua declaração de imposto de renda pessoa física. Se você quiser pular esse vídeo aqui, não entender nada dessas regras que eu vou falar, faz a declaração pelo IRBot, a gente está deixando o link aqui na descrição, que todo o lançamento lá no programa do IR vai ser feito de maneira automática, você não precisa sequer baixar o programa. A plataforma ela vai te fazer perguntas bem básicas sobre a doação que você está querendo declarar e sobre todos os seus outros rendimentos, despesas e patrimônio de declaração obrigatória, e o lançamento correto ele vai ser feito no programa de maneira automatizada. Dá uma olhada lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, antes de começar, eu quero só esclarecer que a gente vai falar aqui apenas de como declarar doações recebidas no imposto de renda. Se você está querendo saber sobre como que se declara doações pagas, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está deixando aqui no card. Se você também está querendo saber sobre como declarar doações que são feitas diretamente na declaração, né, aquelas que tem uma opção no próprio programa do IR para você declarar na hora e já ter algum tipo de benefício fiscal na apuração do seu imposto, dá uma olhada nesse outro vídeo que a gente está colocando aqui no card. Regras gerais. Antes de eu partir para a parte prática, é importante que você saiba algumas regras gerais a respeito de doações e imposto de renda. Elas são fundamentais para você depois não se embananar na hora de fazer a sua declaração na prática. Primeira regra geral. O simples fato de você ter recebido doação não necessariamente te obriga, nem ao mesmo tempo te desobriga de fazer uma declaração de imposto de renda, exceto se o valor total dessa doação ao longo do ano calendário, ou seja, de 1º de janeiro até 31 de dezembro do ano em relação ao qual você está fazendo a sua declaração, tiver sido superior a R$40 mil. Então, ao somar todas as doações recebidas ao longo do ano, se esse valor superar R$40 mil, aí sim, o simples fato de você ter recebido essas doações já te torna obrigado a fazer a sua declaração anual. E aí, na declaração anual, você vai ter que declarar tudo, não é só a doação, não. Agora, se o valor total de doações recebidas tiver sido inferior a esses R$40 mil, ainda assim pode ser que você seja obrigado a declarar caso você atenda a alguma das demais condições de obrigatoriedade. Se você ainda está na dúvida de se é ou não obrigado a declarar, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card. Regra número 2, a doação ela é um rendimento isento de imposto de renda, ou seja, você não tem que pagar imposto de renda sobre ele, porém ele é de declaração obrigatória. Isso significa que, ainda que você não tenha que pagar nenhum imposto de renda sobre ele, ele tem que ser lançado na sua declaração anual. Aliás, isso vale para todo e qualquer rendimento de quem é obrigado a fazer declaração de imposto de renda. Pode ser 1 centavo, pode não ter que recolher absolutamente nada de imposto de renda sobre ele, você precisa sempre lançar qualquer rendimento na sua declaração. Regra número 3, não precisa de carnê-leão. Carnê-leão é o recolhimento mensal do imposto de renda sobre rendimentos que tenham sido recebidos sem retenção na fonte, porém que sejam tributáveis. As doações, ainda que você esteja recebendo de uma pessoa física e, consequentemente, não estejam sujeitas à retenção na fonte, ou seja, aquele recolhimento que é feito pela fonte pagadora mediante um desconto no valor que ela te faz de pagamento, ela não está sujeita ao carnê-leão por justamente não ser tributável, por se tratar de um rendimento isento. Então, não precisa se preocupar com o carnê-leão porque doação não se sujeita a ele. Regra número 5, as doações recebidas por um dependente seu precisam ser inseridas na sua declaração. Então, se você tem um dependente, esse dependente recebeu doações, muitas vezes isso acontece em relação a pais divorciados, né? Então, o filho ele é dependente da mãe, né? Mas ele recebe doações do pai, então a mãe tem que lançar essas doações recebidas pelo dependente lá na sua declaração. Isso vale também para todas as despesas de declaração obrigatória, para todos os demais rendimentos e para os patrimônios também que sejam de declaração obrigatória. Quando você inclui um dependente na sua declaração, é como se vocês estivessem fazendo uma declaração
conjunta, você junto com seus dependentes, de modo que aquilo que é dele também tem que entrar na sua declaração. Regra número 6, é possível que o doador ele seja obrigado a fazer a declaração e o donatário, que é quem está recebendo, não seja obrigado e vice-versa. Tá? Então, assim, o fato de o doador, por exemplo, ele não precisar fazer a declaração, não necessariamente indica que você não precisa declarar. Se você for obrigado a declarar, aquela doação ali vai ter que ser lançada na sua declaração, ainda que não tenha, digamos, a contrapartida lá na declaração dele. O mesmo vale para a situação inversa. Então, não há esse vínculo entre uma declaração e outra, a declaração do doador e a do donatário, porque um pode estar obrigado e o outro não. Regra número 7, como que você faz a doação de bens? Por exemplo, uma doação de um imóvel, a doação de um automóvel, de qualquer outro bem. A regra geral é que o valor da doação ele tem que ser o valor de mercado daquele bem e não o valor do seu custo de aquisição. Mas tem uma importante exceção a essa regra, que é o caso da doação como adiantamento da herança, que é normalmente aquela doação feita por um pai, por uma mãe, para os seus filhos. Nesse caso, o doador, né, o pai ou a mãe, ele pode arbitrar um valor, ele pode escolher o valor da doação como sendo o custo de aquisição ou como sendo o valor de mercado, aquilo que ele preferir. Normalmente, nos casos de imóveis, quando esse valor é atualizado para o valor de mercado, o doador passa a ter que recolher imposto de renda sobre aquele ganho de capital. O ganho de capital é a diferença entre o valor da alienação, nesse nosso caso aqui a doação, e o valor da aquisição. Então, se houve um lucro nessa operação, ou seja, o contribuinte ele alienou um bem por um valor superior àquele pelo qual ele o adquiriu, ele tem que pagar imposto de renda sobre essa diferença. E aí, isso vai acontecer no caso de haver essa atualização. Se não houver essa atualização, ou seja, se o valor da doação, né, for definido em função do custo de aquisição original daquele bem, aí nesse caso, né, não é preciso pagar imposto de renda, o que acontece apenas é que o donatário, você donatário, quem está recebendo aquele bem, quando você eventualmente vendê-lo, aí você é que vai ter que recolher imposto de renda sobre ganho de capital, se houver. O grande problema é como que você chega ao valor de mercado de um bem, como que você calcula ele, quem que vai definir qual que é o valor, né, de mercado atual de um carro ou de um imóvel. Nesse caso, a melhor saída é você recorrer ao valor venal daquele bem. Valor venal de um bem é sempre o valor de mercado dele conforme definido pelo governo. Então o governo ele normalmente, né, cria critérios objetivos para se chegar a um valor, né, que vai ser usado para efeitos de tributação de um determinado bem. No caso de imóveis, são as prefeituras que definem os valores venais dos imóveis em função de localização, de metro quadrado, né, de uma série de critérios que ele estabelece. E esse valor venal do imóvel ele é utilizado como base de cálculo do IPTU. Então, em se tratando de um imóvel, você consegue facilmente consultar o valor venal dele, né, se baseando na tabela que é utilizada pela prefeitura da cidade onde está localizado o imóvel, né, para chegar à base de cálculo do IPTU dele. A mesma coisa acontece com automóveis em relação ao IPVA. Nesse caso, é o governo do estado quem define o valor de cada um dos automóveis em função do ano de fabricação, da marca do veículo, etc. E ele utiliza esse valor venal como base de cálculo do IPVA. Então procure também o site da Secretaria da Fazenda do seu estado, nesse caso, né, para ver qual que era o valor que ele está utilizando venal, né, para o automóvel, né, da sua marca, do seu ano de fabricação que foi recebido como doação. Se não se tratar nem de um imóvel, nem de um automóvel, aí você vai ter que mesmo arbitrar um valor de mercado para esse bem. E, claro, é uma coisa subjetiva, é uma coisa que está sujeita à revisão, mas procure ser o mais realista possível, porque se o valor de mercado que você atribuir àquele bem que você está recebendo em doação, ele não for compatível com o valor de mercado, você pode ser autuado pela Receita Federal. E aí, quando ela te autuar, ela não só vai cobrar juros e multa, como vai cobrar a diferença do imposto sobre o efetivo valor de mercado que ela considera que aquele bem ali tem. Bom, agora vamos ver o passo a passo que você deve seguir lá no programa do IR, o famoso PGD, Programa Gerador da Declaração. Antes de você começar lá no PGD, a primeira coisa que eu te recomendo é que, se a doação ela tiver sido recebida de uma pessoa jurídica, ou seja, de uma empresa, de um órgão público, né, de uma repartição, de uma associação, de uma entidade, de uma ONG, você peça o informe de rendimentos para ela.
Toda pessoa jurídica é obrigada a disponibilizar até o final de fevereiro de todo ano os informes de rendimentos para todas as pessoas físicas para quem ela efetuou algum tipo de pagamento. Então, se você recebeu até mesmo doação de uma pessoa jurídica, ela tem que disponibilizar o informe de rendimentos. E aí lá no informe, que é esse documento que você está vendo aí na tela, os rendimentos referentes a doações, eles já vão estar num campo próprio correspondente à ficha onde você tem que lançá-los lá na declaração de imposto de renda. Esse tipo de informação é fundamental para que não haja divergências entre aquilo que você declarar e o que a fonte pagadora, o doador, declarar. Porque esse tipo de divergência é o que faz com que você caia na malha fina e, consequentemente, tenha problemas com seu CPF ou tenha a sua restituição retida, etc. Já se você recebeu de pessoa física, aí não tem informe de rendimentos, então você vai ter que fazer o lançamento por conta própria mesmo lá no programa do IR. A primeira coisa que você vai fazer é vir aqui na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis e aí você vai clicar no botão Novo, tá? E vai selecionar esse código aqui, o 14, referente a transferências patrimoniais, doações e heranças. Você vai inserir quem que é o beneficiário, se é você ou algum dos seus dependentes, vai inserir o CPF, ou o CNPJ do doador. Aqui ele fala também espólio, porque esse aqui também serve para herança, tá? Mas aqui no nosso caso o que importa é doador, e o nome do doador junto com o valor da doação, conforme os critérios que eu expliquei para vocês agora há pouco. Se a doação ela foi apenas em dinheiro, você encerra aqui, pronto, está declarada a doação. Agora, se a doação ela foi em bens, você vai precisar tanto preencher essa ficha aqui do mesmo jeito, inserindo como valor o valor de mercado lá do bem ou o custo de aquisição, caso tenha sido aquela seção da doação como antecipação da herança, mas você também vai ter que vir aqui na ficha de bens e direitos, incluir um item novo e adicionar aquele bem que você recebeu. Se foi, por exemplo, um imóvel, por exemplo, foi um apartamento, você vai inserir aqui o código 11, vai preencher as informações que forem solicitadas. Na discriminação, você vai dizer, apartamento recebido como doação de fulano de tal, coloca o nome completo do doador, o CPF ou CNPJ do doador, depois preenche os demais campos que são solicitados aqui nesse item, e no campo situação, você vai inserir em situação em 31/12 do ano base, o valor conforme aquele que você tiver declarado lá na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Então, por exemplo, se a doação ela aconteceu ao valor de 300 mil reais, tá? Você vai colocar aqui situação em 31/12 do ano calendário, 300 mil reais e vai clicar em OK. Pronto, só aí é que você termina a declaração da doação de um bem. Outra dica que eu dou em relação a isso é que você sempre procure confrontar a sua declaração com a do doador. Verifique se ele está também lançando aquele mesmo valor que você está lançando, alinhe junto com ele, porque, novamente, se houver alguma divergência entre o que está lá na declaração dele e o que está na sua, vocês dois podem cair na malha fina e, consequentemente, ter essa dor de cabeça toda com restituição retida, com CPF pendente de regularização e por aí vai. Casos especiais. Eu quero trabalhar aqui com vocês alguns casos um pouco mais específicos que merecem um pouco mais de atenção. O primeiro deles é o caso de doação para filho. Então, o pai ou a mãe estão doando para o filho. Esse caso, ele é muito comum nos casos de pensão alimentícia. Então, o pai, por exemplo, ele tem que pagar a pensão alimentícia para o filho, sendo que ele paga um valor superior àquele que foi definido pela sentença ou pelo acordo que definiu a pensão alimentícia. Por exemplo, ele tinha que pagar R$1.000 por mês, mas ele paga 1.200. Ou ele paga os 1.000, mas ele paga também outras despesas que ele não era obrigado a pagar. Nesse caso, está configurada sim uma doação e, portanto, ela tem que ser lançada como tal, tanto na declaração do pai, como na declaração do alimentando ou do responsável legal pelo alimentando. Então, se o alimentando ele for dependente da mãe, a mãe vai ter que lançar essa doação lá na declaração dela. Uma dica que eu dou em relação a essas situações é avaliar se não é o caso de você converter essa doação num empréstimo. Tá? Então, o empréstimo ele não teria uma data específica para poder ser cobrado, você poderia deixá-lo indefinidamente, e, em compensação, sobre ele não haveria necessidade de ser pago ITCMD por parte do donatário. Então, o donatário ele não tem que pagar sobre empréstimos o imposto incidente sobre doações e heranças. Também o IOF, que é um imposto incidente sobre operações financeiras, não é cobrado sobre operações entre pessoas físicas.
O único detalhe é que, de fato, é preciso que essa doação ela configure essa doação ela realmente se converta num empréstimo, de modo que você está constituindo ali uma relação de direitos e deveres que, se, por exemplo, esse dinheiro um dia ele for cobrado pelo credor, né? Se o pai, por exemplo, um dia quiser cobrar esses valores que foram transferidos para o filho, ele vai poder, porque o que foi configurado ali foi um empréstimo. Mas essa é uma dica fundamental, né, e que muita gente adota para evitar pagar ITCMD sobre essas doações. Quando você declara pelo IRBOT, dicas como essa, para você pagar menos impostos são dadas automaticamente pela plataforma no momento em que você faz a revisão final da sua declaração. Então ela já indica formas dentro da lei que você poderia adotar para pagar menos impostos. Segundo caso especial da doação com reserva de usufruto, que é aquela doação em que normalmente o pai, a mãe, antes de repartirem a herança, né, eles fazem aquela doação, né, para já poder alinhar como que vai ficar a divisão de bens, mas insere uma cláusula nessa doação em que eles continuam podendo usufruir daquele bem, né, até eles morrerem. Então isso faz com que, na prática, eles continuem com aquele bem, mas a transferência de propriedade já tenha acontecido com eles em vida. Nesses casos, você vai fazer o lançamento da doação do mesmo jeito. Ainda que o usufruto permaneça com o doador, né, o bem ele já é da sua propriedade, portanto ele tem que ser lançado na sua declaração. O único detalhe é que é recomendável que você indique isso no campo discriminação lá na ficha bens e direitos. Então indique que você recebeu como doação de fulano de tal, porém com reserva de usufruto para ele. Outro caso especial, crowdfunding, que é a vaquinha, quando você arrecada muitas doações de diversas pessoas físicas diferentes. Nesse caso, infelizmente, quando você for lançar lá no seu imposto de renda essas doações, você vai ter que criar um item para cada um dos doadores. Então, é preciso selecionar CPF por CPF quem te doou e lançar lá na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, com o código referente às doações, que é o código 14, né, você vai ter que lançar cada uma dessas doações. Não precisa lançar um item para cada doação, tá? E sim para cada doador, porque você vai poder somar os valores de todas as doações recebidas daquele mesmo doador durante o ano calendário e incluí-lo num item só. Muitas dessas plataformas online que fazem crowdfunding, elas disponibilizam um relatório com essa relação toda. Então o único trabalho que você vai ter é ter que ficar copiando e colando, mas a informação em si precisa, normalmente elas te disponibilizam. Verifique com o atendimento dela. Doação recebida do exterior. Se a sua doação ela foi recebida do exterior, né, você vai ter que lançá-la na ficha de rendimentos recebidos de pessoa física, aqui nessa ficha do PGD que eu estou te mostrando, essa aqui de rendimentos recebidos de pessoa física. Você vai vir aqui na aba de titular ou dependentes, conforme o caso, depois vai vir aqui em outras informações e vai lançar nessa coluna aqui referente a rendimentos recebidos do exterior. Lembrando que, nesses casos, se o valor convertido em reais ultrapassar R$ 1.903,98, você vai, nesse caso sim, precisar fazer o carnê-leão, porque aí se trata de um rendimento recebido do exterior. Para mais detalhes sobre como que você faz o carnê-leão, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card. Outra coisa importante nesses casos é a conversão, tá? A conversão ela é bem complicadinha. Você não pode simplesmente pegar o valor que foi recebido da doação e converter com base na cotação da moeda original naquela data. As regras da Receita Federal elas são bem claras em relação a isso. Quando o rendimento recebido do exterior, inclusive doação, ele é recebido em dólar americano, a conversão que você vai ter que fazer é com base na cotação do dólar de compra fixada pelo Banco Central para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior a do rendimento. Se a moeda original não for o dólar americano, primeiro você vai precisar converter para o dólar americano com base na cotação definida pela autoridade monetária do país na data em que aconteceu a transação, na data em que aconteceu a doação, e só depois de convertido para o dólar americano é que você converte para o real, aí seguindo de novo essa regra que eu expliquei. Converte com base na cotação de compra do dólar americano fixada pelo Banco Central para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do recebimento. Uma calculadora que eu recomendo utilizar, que é bem confiável, é a do Banco Central. Se você colocar o valor, né, inicial lá na moeda estrangeira e o valor para o qual você quer converter em real, ele já vai dar com base na cotação de compra. O único detalhe é que você vai ter que acertar a data exata da conversão. Você não vai pegar, né, a cotação de hoje, você tem que pegar
a cotação do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do recebimento. Lá no IRBot, quando você faz qualquer lançamento de rendimentos do exterior, essa conversão ela já é feita de maneira automática pela plataforma, né? O próprio algoritmo dela já faz isso, te disponibiliza qual que é o valor e se você quiser você pode até conferir na hora, tá? E é dessa forma que vai ser lançado direto lá no programa, sem você sequer precisar baixar o PGD. Doação parcial de bem. Então, se você recebeu apenas um percentual de um determinado bem, por exemplo, 25% de um terreno, 50% de um automóvel, etc., o lançamento aqui você vai fazer da mesma forma, sendo que sempre considerando como valor do bem apenas o valor proporcional à sua fração. Então, se o bem ele custava R$100.000, né, ele foi doado com o valor de transferência de R$100.000, mas você recebeu apenas 50% dele, então você vai lançar tanto na ficha de rendimentos isentos como na de bens e direitos apenas R$50.000, ou seja, 50% do valor do imóvel. Assim acontece para todas as demais proporções. Um detalhe importante também é que, se for o caso de lançá-lo lá na ficha de bens e direitos, você deve especificar que você não tem 100% daquele bem e sim tantos por cento daquele imóvel. Então, na discriminação, em vez de você lançar apartamento recebido como doação de fulano de tal, você vai dizer 50% de apartamento recebido como doação de fulano de tal, CPF número tal. Como regularizar? Se você percebeu agora que alguma declaração que você fez nos últimos 5 anos foi feita de maneira equivocada, você não lançou corretamente a doação do jeito como precisava ter lançado, a minha sugestão é que, se você não tiver sido intimado até agora, você faça a retificação dessa declaração, porque você não paga nenhuma multa por retificar, não tem nenhum ônus por isso e você evita a chance de ser autuado no futuro, né, por uma coisa que poderia ser perfeitamente evitada. Perfeito? Bom, pessoal, era isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, mais uma vez, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. E se tiver ainda alguma dúvida, manda aqui nos comentários que muito provavelmente eu ou alguém da nossa equipe vai te responder em até um dia útil. Beleza? Um abraço e até a próxima.